Bem, agora ele vem do nosso Piauí. O Piauí tem uma universidade de medicina fantástica. A senadora Mano Ferrer vai usar a tribuna, conversando com aquele povo amigo. A nossa Teresina também tem sua história cultural. E uma história bonita, né, meu querido senador? Presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de convidá-los para refletirmos sobre a situação do idoso no Brasil. Para iniciar nossa reflexão, eu gostaria de dizer que vivemos um momento ímpar na revolução demográfica, pois a expectativa de vida mais do que dobrou nos últimos 50 anos, ascendendo de 33,4 no início do século XX para 74,9, ou seja, quase 75% atualmente, aliás, 75 anos atualmente, segundo o IBGE. Como podemos perceber, a pirâmide etária do Brasil está a se inverter. Contamos hoje com mais de 23 milhões de idosos no país, o que significa 11,5% do contingente populacional. Em 35 anos, esse percentual deve alcançar 30%. Este dado implica em uma família composta por 9 pessoas, 2 a 3 pessoas terão mais de 60 anos de idade. Isso demonstra a grande importância de estarmos atentos e sermos proativos para garantir uma vida digna e saudável para os idosos. Nesse índice, elaborado com base em dados compilados por organizações internacionais como a ONU, Banco Mundial, OMS, OIT, Unesco, situou o Brasil na 58ª posição entre os 96 países avaliados. Ficamos atrás de todos os países da América do Sul, à exceção da Venezuela e Paraguai. A primeira posição é da Noruega, um país que tem tradição em políticas públicas voltadas para os idosos. Radical e conflito civil está apenas na 125ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano, muito atrás do Brasil, que é o 79º. Enfim, os problemas desenvolvidos podem, talvez, ajudar-nos a elucidar essa questão, mas não podem servir de desculpa ou justificativa. Será, então, a deficiência da legislação a causa para o desmazelo que atinge os idosos no nosso país? Também não, senhoras e senhores senadores. Não necessariamente. Afinal, o Brasil já conta com extensa normatização a respeito do tema. Temos inúmeros artigos constitucionais relacionados ao bem-estar dos cidadãos, inclusive dos idosos. Temos direitos fundamentais do idoso, dispositivos de proteção penal do idoso, temas relacionados às leis da Política Nacional do Idoso, da Política Nacional da Saúde do Idoso, do Conselho Nacional de Direitos do Idoso, do Fundo Nacional do Idoso. Temos também o Estatuto do Idoso. Somos signatários de resolução da ONU sobre os idosos. Ao olhar negro, o conteúdo de todas essas leis chega às raias da quimera. Cito aqui o caput do artigo 10º do Estatuto do Idoso.
É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Fazendo análise a reverso, veremos que o idoso é alvo de tratamento que denota privações, desrespeito, indignidade. Parece óbvio demais escrever palavras regulatórias dispondo que se deva tratar a pessoa com mais de 30 anos, aliás, mais de 50 anos, como se trata uma pessoa humana e um sujeito de direitos. Afinal, para que alguém não enxergaria o idoso como uma pessoa humana e um sujeito de direitos? É questionável ainda porque alguém não trataria o idoso como trata qualquer adulto. A velhice não é demência, é fase para o gozo da sabedoria, como disse anteriormente. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ora, quem vai a um abrigo, a um asilo, a uma instituição de longa permanência e encontra as instalações precárias, o ambiente superlotado e o quadro de pessoal deficiente, mal remunerado, sabe do que estamos falando. E no meu estado, o Piauí, infelizmente, a situação é ainda mais grave. No dia 7 deste mês de maio, a afiliada da Rede Globo do Piauí, a TV Clube, veiculou reportagem com os seguintes dizeres em destaque: Piauí possui a menor quantidade de abrigos para idosos do Nordeste. Os dados são do IPEA. São apenas 6 abrigos do estado, sendo 4 em Teresina, 1 em Parnaíba e um outro na cidade de Picos. Segundo a reportagem, os 4 abrigos em Teresina já não são suficientes para abrigar os idosos e ainda enfrentam dificuldades financeiras para manter as atividades. Essa situação não pode permanecer. Precisamos melhorar esse lastimável quadro piauiense. Em suma, vemos que não faltam leis sobre o assunto, mas que, mesmo assim, o problema da precariedade da vida do idoso persiste em nosso país. Nós temos idosos abandonados debaixo de pontes, senhoras e senhores senadores. Enfim, o que precisamos é pôr a mão na massa, trabalharmos e trabalharmos muito, concretizar a intenção do legislador para que os direitos dos idosos brasileiros não se tornem mero arrazoado de palavras bonitas. Em síntese, precisamos de políticas públicas, não só de mais políticas, mas também de políticas mais eficazes. Atualmente, já temos marcos estabelecidos de leis públicas voltadas à questão do idoso. São aquelas previstas pela legislação que mencionei anteriormente. A Política Nacional do Idoso, a Política Nacional de Saúde do Idoso são importantíssimas. A ideia é que, sobre esses marcos, produzam-se políticas públicas regionais para que sejam articuladas e atuem de maneira integrada com o mesmo fim, a concretização dos direitos sociais do idoso no Brasil. É principalmente nesse contexto que devemos atuar, avaliando, propondo e controlando as políticas públicas para a melhoria das condições de vida da parcela mais madura da população brasileira. Senhor presidente, apesar das dificuldades, nem tudo são más notícias. Nesta parte final deste pronunciamento, gostaria de elencar alguns exemplos de políticas e ações sociais exitosas para incentivar-nos com o otimismo.
Veja, a Noruega, país que lidera tanto o índice de observação etária quanto o índice de desenvolvimento humano, dá um exemplo. Lá, o Estado incentiva a constituição de grupos focais com profissionais e voluntários especializados em diversas disciplinas para prover aos idosos tratamentos paliativos. A atuação em escala local é uma multiplicidade desses grupos. É um dos principais fatores para que o resultado nacional da Noruega seja tão expressivo. No nosso país, eu destaco ações praticadas em 2 estados. Na Paraíba, em 2014, criou-se o primeiro condomínio do país exclusivo para idosos, contando com unidade de saúde, centro de convivência, hortas, entre outras instalações. Naquele estado, atua também o projeto Acolher, uma ação social que beneficia financeiramente as instituições de longo prazo de internação. O projeto Acolher já auxiliou inúmeras instituições, possibilitando-lhes o aperfeiçoamento e a adequação da infraestrutura. E no meu estado, o estado do Piauí, especificamente, na Universidade Estadual, 2 são as iniciativas de destaque. A Universidade Aberta da Terceira Idade, que oferece cursos multidisciplinares sobre saúde, legislação, idioma, entre outros. E o Núcleo de Atividade Física da Terceira Idade, onde são ministradas oficinas de ginástica, dança, além de palestras, debates, excursões e festas. Os alunos recebem acompanhamento médico, orientação psicológica e outras aulas de atividades físicas para alunos dos cursos de medicina, psicologia e educação física. Por outro lado, a Universidade Federal do Piauí também desenvolve uma valorosa ação, o programa Terceira Idade em Ação. Este programa ministra cursos de extensão para a terceira idade com mais de 20 modalidades de cursos, a exemplo de hidroginástica, fisioterapia, informática, línguas inglesa e espanhola, direitos dos idosos, entre outros, ministrados por professores voluntários e alunos da graduação. Neste semestre, estão matriculados no programa mais de 300 idosos. Precisamos, senhoras e senhores senadores, lutar para fazer desses casos um exemplo, estendê-los como regra, para que nenhum idoso seja negligenciado em nosso país. É o compromisso do meu mandato. Como disse a doutora Carla Giacomin, ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos dos Idosos, a defesa dos idosos precisa de uma mobilização permanente. E nessa seara que vou trabalhar aqui no Senado da República. Brevemente, vamos apresentar 2 requerimentos, senhor presidente. Um de audiência pública com especialistas sobre a questão do idoso. E um outro de informações para obter dos ministérios competentes subsídio para o inventário e avaliação das políticas para o idoso em nosso país. Esses serão nossos próximos compromissos. Senhor presidente, gostaria de concluir meu pronunciamento com uma citação que, a meu ver, ilustra com poesia o ideal a que uma sociedade deve alçar seus idosos. Ela foi proferida por Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas. Abro aspas. Com o passar dos anos, as árvores tornam-se mais fortes e os rios mais largos. De igual modo, a idade, os seres humanos adquirem uma profundidade e uma amplitude,
incomensurável de experiência e sabedoria. É por isso que os idosos deveriam ser não só respeitados e reverenciados, mas também utilizados como um rico recurso que constituem para a sociedade. Vamos em frente, senhor presidente. Vamos trabalhar pelos idosos do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Eumano, quero parabenizar Vossa Excelência aqui nessa sexta-feira. Você vê como é interessante. Esse Senado debateu temas importantes sobre a juventude, sobre a educação, sobre a cultura. E Vossa Excelência encerra esse debate de hoje com um tema da maior relevância, que é sobre os idosos. Vossa Excelência trouxe aí modelos que estão dando certo no mundo, que é na Noruega, e trouxe alguns exemplos no Brasil, esse da Paraíba e do seu próprio estado do Piauí, e um tema importante com seu requerimento para que isso seja até uma proposição temática dentro dessa casa. Quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o povo amigo, nosso querido Piauí, aqui citada Parnaíba, Picos, Teresina. Andei muito naquele estado, fui auditor de banco e eu fiz muitas auditorias naquela região. E Piauí é uma cidade encantadora, Teresina é uma cidade encantadora. Piauí é um estado de um povo trabalhador, um povo guerreiro. E os exemplos são dos políticos do Piauí. Todos aqui com um trabalho relevante, hoje aqui com uma proposição interessante ao Brasil. Esse Brasil que hoje, graças a Deus, a população tem hoje maior envelhecimento, nós temos uma longa vida, aumentando a vida das pessoas, e Vossa Excelência traz para a reflexão do debate. Quero parabenizar Vossa Excelência, senador Eumano. Obrigado, presidente. Bom fim de semana. Para nós.